E o mercado imobiliário ele se inseriu na minha vida, certo? Quando meu pai, em 2011, 2012, ele começou a atuar como corretor de imóveis. Não por uma opção, não por uma ideia de carreira, né? Mas pela aquela vontade e mais também a necessidade de criar a família, de criar, querendo ou não, os meninos, que eram eu e os meninos, né? E agradeço muito a parte do meu aprendizado de hoje, né? Eu agradeço muito ao meu pai e à minha mãe, que minha mãe depois se inseriu no mercado com o setor de financiamentos bancários da Caixa. E hoje eu agradeço demais a eles dois, porque quando eu estava ali no auge dos meus 14, 15, 16 anos, eu vi tudo aquilo se inserir na minha vida, realmente já com entendimento do que eu queria ser na vida, né? O que eu queria tomar como carreira. E eu sempre gostei da ideia de ser empreendedor e sempre gostei da ideia de ser corretor de imóveis, porque o corretor de imóveis eu entendo muito que o corretor de imóveis ele não é só vender imóveis, ele é também realizar sonhos e também adquirir conhecimentos. Um corretor de imóveis ele entende de geografia, ele entende de história, ele entende de urbanismo, geopolítica também. Ele entende de geopolítica, ele entende de lado jurídico. Querendo ou não, a gente também está inserido num pouco de saúde hoje, né? Nesses tempos mais modernos aí da pandemia para cá, a gente também está ligado muito à saúde, à qualidade de vida, que é o que o mercado hoje, as pessoas buscam cada vez mais. E em 2016, 2017, né? Em 2015, quando eu estava na escola à tarde, de manhã eu estava no escritório. E estava lá do lado... Hoje em dia os meninos também, até os meus irmãos também fazem isso. Eles estão muito dentro lá do nosso negócio, do nosso escritório. E eu estava lá inserido. E meu pai pedia para que eu fosse no cartório, tirar uma matrícula, que eu fosse na prefeitura, buscar um IPTU, fosse dar entrada no ITBI. E aquela vontade de auxiliar, de ajudar, mas muito mais também a vontade de aprender. E... eu lembro muito, meu pai me dava, na época uma matrícula atualizada era R$30, R$32 na época. E meu pai ia me dar, para tirar a matrícula, meu pai me dava R$50. E eu ficava com troco. Para mim aquilo ali era o auge, né? Querendo ou não, ajudando meu pai e recebendo alguma coisinha. E foi também nessa época que sempre gostei muito de jogar videogame, jogar bola. E foi nessa época, juntando essas moedinhas, esses trocos que a gente recebia, que eu e o René, a gente comprou nosso primeiro videogame, compramos uma bola e a gente ia querendo não vivesse disso, mas era alguma coisa que nos incentivava a querer ajudar, mas principalmente a querer aprender. Eu sempre tive comigo, desde que eu comecei 100% no mercado imobiliário em 2021, eu sempre tive comigo que eu tinha o objetivo de adquirir conhecimento. A remuneração financeira seria consequência, mas adquirir conhecimento foi o grande objetivo. E eu acho que até então eu tenho cumprido essa missão, né, de adquirir um conhecimento. Na época, né, entendia bastante sobre imóveis financiados, mas hoje eu já aprendi e entendo que o mercado imobiliário ele é gigante, ele abrange e, querendo ou não, ele move grande parte do nosso país. Isso é muito importante. Rapaz, isso foi uma aula, meu patrão. Isso foi uma aula, viu, Lucas? Tá anotando aí? Tu tá anotando? Quem não tá anotando tá perdendo. O cabo falando aqui parece que ele tem uns 40 anos, mas 50. Não, quando terminar a live aqui, eu já vou ter que assistir de novo. Não dá pra pegar comprar uma casa logo. Ele já tem, mano. Comprar outra. Tem quantos anos, Lucas? Lucas é novo. Tenho 22. Lucas tem 22, já tem a casa dele, tá arrumando ela todinha lá. Tu tem que ir um brinco, mano. Eu vivo cobrando churrasco, é porque o homem é bonequeiro mesmo. Então tem que chamar... Segura. Tem que chamar os amigos também pro churrasco. Tem que chamar pro churrasquinho. Mas é muito gratificante. Você vê... Eu estudei com a minha geração, né? E hoje, graças a Deus, eu vejo muitos amigos adquirindo a sua casa. Isso é muito gratificante, isso é muito importante. Que as pessoas jovens, como, querendo ou não, né? A gente também é jovem. Eu tive a honra de participar da negociação da sua casa, de fazer todo o processo da parte da realização desse sonho. E é muito importante que as pessoas jovens elas entendam que adquirir uma casa é
um fator importantíssimo na vida. Se não, por um grande período vai ser o auge da sua vida. E é importante que as pessoas, né, na pouca idade, consigam adquirir, saiam do aluguel, consigam sair da casa dos pais para um patrimônio seu, que querendo ou não, na suma maioria das vezes vai ser financiado, mas que, claro, é um patrimônio que um dia você vai estar finalizando o financiamento e ficando aí com a sua casa. E talvez já esteja aí, se graças a Deus, se Deus quiser, muitos, né, dos meus amigos já vão estar aí adquirindo seus patrimônios e talvez a maioria aí com a venda com a gente, né? Sim, que é o importante também. Claro. E a gente aprende, por exemplo, eu aprendi na igreja desde cedo 3 escolhas principais na vida. 3 escolhas. Primeira, com quem você vai casar. Escolheu errado, se ferrou. Verdade. Segunda, com o que você vai trabalhar. Não é nem onde, é com o que você vai trabalhar. Escolheu errado, vai viver frustrado. E terceiro, onde você vai morar? Qual a sua casa? Então, olha o nível de importância, né? Onde você vai morar? Tá entre as 3 principais escolhas da vida. Porque se você optar por estar em qualquer lugar, de qualquer maneira, por exemplo, eu sempre tive um pensamento comigo assim: eu não quero nada que não é meu. Por isso que eu queria um lugar pra mim. Fiquei sabendo que o bebê ia nascer, a gente tava esperando o primeiro bebê, que estamos esperando o segundo já. Segunda, né? Que agora é uma menina. Mas eu sempre quis dar um lugar pra nós. Aí tem um amigo nosso, o Alisson, ele fala assim: uma coisa é você ter uma casa, mas quando você paga um aluguel, nada contra, né? Mas vivi de aluguel e tal, e é uma fase importante, mas quem puder, corre atrás de ter o seu bem ali. Ele diz assim: mas quando eu comprei minha casa, eu passei a ter um lar. Ah, mas é financiado. Mas tem 2 coisas que é quase impossível a gente não financiar, que é casa e carro. Exatamente. Por causa do preço. Nós estamos no Brasil. O Brasil é tudo mais difícil. Por causa das cargas tributárias e tudo mais. Mas ele sempre fala isso pra mim. Depois que eu dormi a primeira vez na minha casa, foi diferente. Dormi na minha casa, eu senti que eu estava no meu lar. Era nosso. A gente podia arrumar do jeito que a gente queria. E é realmente esse sentimento. Toda vez que eu vou pintar uma parede lá para renovar a pintura, vou cortar a grama, é uma gratidão muito grande. Então não é só eu, né? Todo mundo que tem seu espaço aí sabe como é. Tem gente que é muito cuidadosa, até mais do que eu. Eu acho tão bonito, mano. A pessoa rala tanto. Eu olho para os nossos pais, quanto tempo muitas vezes nossos pais demoraram para ter um lugar para eles. E eu me preocupo, eu vou ficar velho. No ano que eu faço 30 já. Me preocupo. Se eu tiver velho, vou botar minha cabeça onde? Eu não quero ficar dando trabalho para meus filhos, não. Eu quero que eles venham me visitar, esteja perto de mim. Mas tu imaginou tu ter um lugar pra tu descansar? Minha vontade mesmo é ter uma casa no meio do mato. Mas, por enquanto, que a gente não consegue, né? A gente começa pelas... Mas e aí, tu se desesperou, ó? Tu se despertou pras... Porque tem muita gente que fica no negócio do pai ali, mas ele acaba não gostando, né? No teu caso foi diferente. Não foi totalmente diferente. Eu me identifiquei bastante, né? Até porque eu sempre... quando a minha inspiração desde pequena, a pessoa que sempre me inspirou, né? Esteve sempre dentro de casa. Meu pai para mim era a minha referência. E, querendo ou não, meu pai sempre foi um cara muito político, sempre foi um cara muito assim, conversador, desenrolado, e sempre foi a minha... né, a minha vontade é almejar ser uma pessoa parecida, né? Eu sempre dizia muito na escola, os meninos às vezes faziam hora comigo, frescava, eu nunca encarei como, por exemplo, eu fazia hora também e também levava a brincadeira, né? Eu nunca encarei como bullying, com todo respeito, e entendo as situações de hoje em dia, mas o pessoal na minha época ainda era, que já estava finalizando, né? Ainda era muito aquela zoeira e tal. E aí eu levava um drible no jogo e achava ruim, ia bater, dar uma pancada e tal. Aí uma vez fulano disse assim: fulano, ele quer ser igual tu. Eu disse: não, no dia que eu quiser ser igual a alguém, eu quero ser igual ao meu pai. E essa frase, na escola, quando eu falei por livre espontânea vontade, assim, na hora. Mas eu percebi que ali também era um ponto que eu estava levando para minha vida, e aí também foi uma coisa que eu comecei a trabalhar cada vez mais. E assim, realmente, o fato de ser uma pessoa de que já era uma pessoa desenrolada, falar com todo mundo, me interagir com todo tipo de pessoa, e
ser essa pessoa, né? Assim, flexível, conversadora, eu também sempre me identifiquei bastante com a profissão. Porque, querendo ou não, hoje em dia, claro que existem, corretores de imóveis que são mais fechados. As pessoas têm perfis totalmente diferentes. Mas eu considero que o perfil de um corretor de imóvel, ele precisa ser um perfil aberto, um perfil que esteja sempre em diálogo com todos os tipos de diálogos possíveis, de assuntos possíveis, e também com todos os tipos de pessoas, porque querendo ou não, pessoas são diferentes e pessoas, elas se envolvem com pessoas. Antes de realizar o sonho da casa própria, do primeiro imóvel ou do upgrade de imóvel, certo? A pessoa, ela se conecta comigo como corretor. Tem um colega meu que hoje está em Gramado, é um rapaz referência lá no mercado do Eusébio, que é o Sérgio Ramos, e ele tem um lema que eu acho muito importante: seja interessante, não seja interesseiro, porque se você se mostrar interessante, as pessoas, elas vão lhe procurar, porque querendo ou não, as pessoas se conectam com pessoas, certo? E aí foi uma coisa que, querendo ou não, eu já identifiquei isso lá atrás, lá no começo. Mesmo quando eu não comecei a minha vida de trabalho exatamente como corretor. Eu comecei a minha vida de trabalho trabalhando dentro do escritório da família, dentro do negócio da família, mas não era exatamente corretor de imóveis. Eu auxiliava bastante a minha mãe no nosso negócio, que tem a nossa parte bancária, né? Olhando para o nosso lado bancário, de serviços, caixa, conta, cartão de crédito, consignado. Nosso escritório era aqui pertinho da Caixa, aqui em Horizonte, ali na Avenida Presidente Castelo Branco, e as pessoas, os idosos, os nossos clientes me chamavam de o menino do consignado, porque eu entendi bastante. Eu, na pandemia, até a pandemia, eu não tinha ainda, né, aquela sensação. Eu sempre quis trabalhar, ganhar o meu dinheiro, evitar dar custo, né, para os meus pais, e porque nunca foi assim algo. O pessoal que me conhece acha que é tudo muito o que vê por fora, mas não sabe o que aconteceu já na nossa vida. Por isso que eu digo, eu sou bastante enfático quando eu falo que eu vim do interior, e aqui, claro, a gente cresceu, mas a minha essência está lá. Eu todo mês, de vez em quando, eu vou lá no interior, o pessoal está me assistindo lá. Mas a minha essência está lá. E a minha essência tem, querendo ou não, como todo mundo tem, dificuldades na vida. E aí, quando eu entendi, já com véspera de fazer 18 anos, eu entendi que eu precisava trabalhar, eu cheguei para minha mãe e disse: mamãe, eu quero ajudar a senhora. E ela disse: não, você tem que estudar. E aí era eu tentando, ajudando, e isso, aquilo, me inserindo aos poucos. E na pandemia, a gente realmente, eu comecei, tirei, né, depois que aquele primeiro lockdown, eu disse: não, eu vou para o escritório porque eu preciso ajudar. E aí peguei o fio da meada muito rápido, era muito produtivo, muito bom. E aí, em agosto de 2021, em conjunto, querendo ou não, eu já queria, né, já tinha essa vontade de ser corretor, de empreender, de viver um pouco do meu negócio. E aí, querendo ou não, meu pai também me ajudou nisso, né? Meu pai e minha mãe, e eles conseguiram para mim um espaço em uma imobiliária no Eusébio, porque na época era o que a gente entendia como mercado em alta expansão, em alta valorização. E aí tudo isso que eu tenho falado aqui influencia no que gerou que o Renato começasse. Ao lado familiar, a vontade de trabalhar, de ganhar o próprio dinheiro, de evitar custo e gasto para os pais, o lado da vontade de conhecer, porque conhecer uma cidade diferente, para mim, era magnífico. Eu cresci dentro de Horizonte, conheço cada rua de Horizonte, cada pedaço, cada bairro, conheço as pessoas, mas o fato de conhecer uma cidade nova, pessoas novas, para mim era muito interessante. Era mais interessante do que o dinheiro que eu poderia ganhar. Não cheguei fazendo conta do quanto eu teria que vender para ganhar tanto, para comprar o carro, para pagar o carro, na verdade. Polinho. O Polo, exatamente. Eu gosto de Polo. O Polo é referência. E aí não tinha, né, essa vontade meio que financeira. Tinha vontade de aprender. Então, tudo isso se juntou no momento, e aí eu iniciei como corretor nesse período, em 2021,
E de lá para cá foram aí várias histórias e vários sonhos realizados, graças a Deus. E o principal, no momento, né? O principal sonho que me lembro nesse exato momento é o sonho da família do Raul e da Lohane. Legal. E do nosso Natanzinho. E tá da vindo Laura. mais aí, a senhorita Laura. É verdade. Cara, é massa ver essas histórias. Tu falou aí de ir pra outra cidade.